Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Vamos continuar nossas reflexões. Já aviso com uma certa tristeza que estamos já próximos do fim do livro A Grande Espera. Hoje trabalharemos o capítulo 47 e 48 e o livro tem 51 capítulos. Então não teremos aí muitos programas pela frente sobre esse livro. Em breve vamos colocar, na verdade, algumas pesquisas para que vocês possam opinar sobre como vocês gostariam que fossem os próximos programas, né? Já adianto rapidamente, nós podemos trabalhar uma outra obra ou nós podemos fazer o nosso programa pegando temas, né, da atualidade e aí refletindo sobre eles. Bem, todos terão, né, todos estão convidados a participar dessa decisão que irá definir aí os nossos próximos programas do Pode Sim. Bem, no último programa, Marcos tinha sido levado pelos guardas e estava, digamos que, aguardando o julgamento, a análise do caso dele, né? O que é que ele fez? Ele revelou no próprio templo, no núcleo religioso do povo judeu, a dureza dos nossos corações. Né? Resumidamente foi isso. E de um ponto de vista da autoridade formal, ele não poderia ter feito isso. Bem, o fato é que eles são levados e ficam aguardando, e aguardam várias horas, né? Como nos outros programas, eu vou ler alguns trechos e a gente vai comentando. E aí, a sexta hora se fazia notar, quando Josafá expressou sua impaciência. Por que mantém aqui nosso Marcos? A pergunta era dirigida aos guardas, mas a resposta não veio. Marcos fizera um sinal discreto, rogando serenidade ao companheiro. Um dos litores dos guardas responsáveis, visivelmente aborrecido com a prolongada inatividade, começou a resmungar, quer dizer, estava ali todo mundo impaciente, na verdade. Do santuário, um grupo de sacerdotes apareceu de inopino e atrás deles um jovem os acompanhava. Está começando a ficar interessante. Marcos e seus companheiros reconheceram o adolescente. Que adolescente? O adolescente que os visitara no povoado no sul da Judéia, lá na chácara do Félix, né? Na época da doença. Era ele, nem sombra de dúvida, especialmente porque se sentiam dominados por invencível emoção. À medida que o grupo se aproximava, mais se acentuava a radiosidade que circundava o jovem. Esperanças novas e júbilos se misturaram nos corações dos moços. Nós estamos falando de jovens, né? Marcos devia ter em torno de 14, 15 anos. Joel também era jovem. O Caibá supostamente um pouco mais velho, não há relatos de data. E aí eles ficaram, obviamente, né, mais esperançosos. O ancião aproximou-se de Marco. Os olhos do ancião fuzilaram de cólera. Então, meu rapaz, pretendeste desfraldar uma nova bandeira de confusão no recinto do sagrado templo? As palavras do sacerdote vibravam frias e metálicas. O interpelado manteve a serenidade dos primeiros instantes e a presença do adolescente, né, Jesus de Nazaré, era uma nova fonte de recursos imprevisíveis. Atrevi-me à evocação de venerandos intérpretes de Deus através dos séculos, inspirado pelo anseio de realizar algo de útil ao discernimento de nossos companheiros. Quer dizer, Marcos nem aumentou nem diminuiu. Ele fala que realmente o que ele fez foi isso, né? E como lemos, foi. Os olhos do interlocutor lampejaram de fúria ante a singeleza da explicação. Quer dizer, naturalmente ele estava esperando que aquele menino, né, 14, 15 anos, assim, ante o templo, guardas, um ancião, as autoridades, ele tremesse. E ele simplesmente respondeu de maneira pacífica.
Veja, responde o ancião, né, diante disso, que tenho diante de mim não apenas um atrevido, mas perigoso e cínico amotinador. E aí um comentário não tão elevado, mas eu não resisto. Nossa Senhora, o que esse sacerdote deve ter ficado constrangido depois de desencarnar, né? Em algum momento ele deve, né, ter visto essa cena do ponto de vista espiritual, né? Mas, enfim, isso aí é outra questão. Continuemos. Destacara-se do grupo um outro personagem, envergando a aparentosa indumentária, que observou com evidente descaso. Nosso tempo é demasiado precioso e as tarefas desses dias demandam grandes parcelas de energia. Recolham o prisioneiro a uma das celas do Forte Antônia. Depois veremos o que fazer com ele. Vossas ordens serão cumpridas. Obviamente, dizem isso os soldados. E aí o Josafá se põe à frente, acompanhando, os outros companheiros acompanham de maneira discreta, mas fica uma pergunta no ar. Vou ler. Por que o adolescente não fizera alguma coisa para salvar o companheiro? Nenhuma palavra, nenhum gesto em favor de Marcos. Por que desapareceu sem que ninguém percebesse? Por quê? E aí a gente faz a nossa primeira reflexão. Será que nós também não estamos nesse grupo de perguntar por quê? Vejamos um caso mais nosso, né? Para quem é espírita ou para quem tem uma religião, né? Seja qual for. Acontece algo difícil e a gente faz o quê? Como é que Deus deixa acontecer isso comigo, né? Quer dizer, é Deus a culpa. Ou, no caso dos espíritos, que é mais comum, por que os espíritos não evitaram? Por que os espíritos não evitaram que eu gripasse? Por que eles não evitaram que eu sofresse um acidente, que eu escorregasse? Por que eles não evitaram que alguém me enganasse? Por que eles deixaram eu passar por essa situação desagradável? No final das contas é a mesma questão, tá certo? Sem querer comparar A com B, mas é uma questão muito, muito presente ainda. As pessoas, às vezes, quando estão iniciando, ou quando não tiveram uma reflexão mais sobre o cristianismo, indagam isso até de uma maneira raivosa. Como é que pode acontecer isso comigo? Quer dizer, a gente está pressupondo que nós somos o centro do universo. É simplesmente isso, quando a gente se coloca nessa maneira. Por quê? Porque pode acontecer com todo mundo, menos comigo, né? Quem eu amo não pode desencarnar. E aí a gente vê pessoas que conhecem na teoria o espiritismo ficarem revoltados com o desencarne de um parente amado. Claro que a gente sofre, mas aí a revolta é outra coisa, né? Então, será que a gente não tem essa questão muito na gente? Outros acham que o centro espírita, por ter o nome centro espírita, é um local privilegiado no universo. Então, por que o Cristo não interviu diretamente? Por que o Cristo não evitou o meu testemunho? Por quê? Né? E aí, muitas vezes, a gente deixa de receber a lição. Nesse caso, preciso fazer essa ressalva. Houve essa questão, tá explícita, mas são corações educados. Não chegou a revolta, não chegou a rebeldia, simplesmente foi, mas por que o meu amigo, né, que se apresentou, por que a grande estrela que estava presente não tomou nenhuma providência? Como era uma questão de coração aberto, como era uma questão não alimentada pela revolta, como era uma questão de quem busca entender e viver a lei de Deus, teve uma resposta. Vamos continuar aqui, que essa vez teve uma resposta. Vamos lá. O Josafá seguiu o prisioneiro até a cela escura, né? Apresentou-se como essênio, né? Os essênios eram respeitados, pedindo para que ele pudesse conversar com o prisioneiro. Foi atendido, desde que fosse muito breve. Após fechar a porta, ambos se ajoelharam, buscando o amparo de Deus. Então, olha aí, ninguém está revoltado. Durante o êxtase místico, o recinto iluminara-se intensamente, quer dizer,
O coração anunciava-lhes a presença luminosa do adolescente. A hora era de emoções santas e sublimes. Eles estão numa cela escura, numa espécie de sótão mal iluminado e úmido. Mas a hora é de emoções sublimes. Ambos caíram ao solo, sentindo a pequenez e júbilo a um só tempo, e agradecendo ao poder que fazia baixar tanta misericórdia sobre o mundo. Não vimos traços de revolta. A voz melodiosa do adolescente procurava o mais íntimo daquelas almas em êxtase. Deus seja em nossos espíritos para todo o sempre. Olha que frase pedagógica. Deus seja em nossos espíritos, quer dizer, Deus habite em nós para sempre. Olha o que o Cristo diz para eles, com uma voz suave e penetrante. E aí o adolescente continua. Na hora do testemunho, o Pai Celestial está mais presente junto aos escolhidos. Felizes dos que mantiverem acesa a lâmpada da fé, conservando o facho da perseverança no bem. Na hora da dor, na hora do luto, na hora do desencarne, na hora do acidente, na hora que a gente sofre violência física, emocional, verbal, se aceitamos a informação do Cristo, tenhamos a certeza, Deus está mais presente. Por isso a saudação. Deus seja em nossos espíritos para todo sempre. Quer dizer, aproveitem porque Deus está mais presente. Ajude ele a se instalar melhor no seu coração. Aqui é a minha linguagem. Mas a lógica é essa. Deus está mais presente. A doçura daquelas expressões penetravam a intimidade recôndita dos seres ali genuflexos. Marcos e Josafá estavam ajoelhados. Passado o primeiro instante do êxtase, Josafá ansiava por indagar os motivos pelos quais ele silenciara junto aos sacerdotes. A questão estava, porque não é necessário fingir, aí é um erro que a gente comete. A gente fala da sublimidade da obediência, da sublimidade da disciplina, da sublimidade do amor, sem sombra de dúvida, mas isso não significa falsidade. Não significa fazer de conta que está tudo bem. Caibá é obediente, ama, mas ele não entendeu. Mas, como quem diz, a gente sabe do seu poder, da sua glória, você é a grande estrela. Você poderia e teria milhares de recursos para atuar ali. Ora, Josafá convivia com Lisandro, ele sabia o poder de Lisandro. Agora imagine da grande estrela, do Cristo. Então fica essa questão. Mas é respeitosa, mas é amorosa, mas é verdadeira. Portanto, a busca da obediência, a busca da disciplina, a busca da verdade, o cultivo de Deus em nós não passa pela mentira, não passa pelo fingimento. Eu tenho essa questão, mas eu vou fazer de conta que não tenho, que está tudo bem. Não, eu quero entender, eu quero servir, eu quero ser melhor. Por isso eu pergunto. E óbvio que o Cristo vê tudo isso. Tanto vê que responde. E essa resposta vale muito. Depois de um tempo, aí o que acontece? O adolescente se aproxima e toma os companheiros pelas mãos. Vamos entender uma coisa aqui, já vou falar antecipadamente. Tudo o que o Cristo faz, fez e faz, obviamente tem uma realidade objetiva, concreta, histórica, agora, são fatos. Mas, além dos fatos, o Cristo sempre traz uma mensagem simbólica mais profunda. Por isso que ele é escutado até hoje, por isso que ele toca ao fato. Certo, mas há uma mensagem mais profunda. Em cada cura, em cada ato, em cada gesto, há o gesto, há o ato e há a cura. Mas há um símbolo
muito mais profundo. Por isso que João Evangelista diz: se nós fôssemos escrever tudo o que o Cristo fez, nem em todo mundo caberiam os livros, né? Talvez eu aqui gaiatamente possa dizer, nem no supercomputador ia ter memória para arquivar tudo, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Óbvio que a vida do Cristo, do ponto de vista histórico, foi limitada. Teve 30 e tantos anos, ponto. Mas, se for para anotar tudo o que ele fez e tudo o que significa, né, interpretar os símbolos, e João Evangelista é um doutor com PhD em compreensão simbólica, então ele entendeu profundamente os símbolos do Cristo, né? O Apocalipse prova isso, que ele sabe entender e lidar com símbolos, vai dizer isso. Então, quando a gente ouvir qualquer coisa que o Cristo diz, quando a gente lê um relato que o Cristo fez, não nos enganemos. Nós não estamos falando de gente como eu ou como você. É o Cristo. Há símbolos profundos, né? E pelo que o Emmanuel informa, há cursos nas esferas superiores para estudar isso. Então, vamos, né, com um pouquinho de humildade, e aí a gente entende um pouco melhor. Então, o que acontece? O adolescente, isso é para a gente entender essas últimas linhas que eu vou ler. O adolescente tomara os companheiros pelas mãos. É um símbolo ou não? Se você está ajoelhado e alguém lhe pega pela mão, como quem, né, lhe sobe. O corpo apresentava-se-lhe envolto por brilhantes faixas diáfanas. A cabeça formosa, emoldurada de cabelos dourados, envolvia-se na onda esplendente que ofuscava a visão dos dois moços. Josafá ouviu, afinal, a esperada resposta à indagação íntima, sem sair do ângulo em que se colocara. O adolescente observou: estaremos sempre juntos, mesmo quando os grandes não nos possam ver nem ouvir. E aí vamos conversar sobre esta frase, que não é pouca coisa. Bem, a interpretação mais objetiva, história, factual, que é relevante é a seguinte, né? O Cristo estava com seu perispírito, o Cristo estava com seu corpo espiritual. Por isso, os outros não podiam ver nem ouvir. Mas o Cristo não disse só isso. Aí, por isso aquela observação. Estaremos sempre juntos. Porque a indagação é: por que você não fez nada? No final das contas, é uma fragilidade humana, né? Por que você não me amparou? Você me abandonou? E aí o Cristo, entendendo isso, já diz: não se preocupe, estaremos sempre juntos. A outra parte: mesmo quando os grandes não nos possam ver nem ouvir. E aí é algo que dói um pouco. Quem são os grandes do mundo? Os orgulhosos. Os que se acham mais do que os outros. Né? Por isso, tantas lições do Cristo sobre a verdadeira humildade. Eles vão estar sempre juntos. Os seguidores do Cristo vão estar sempre com Cristo, mesmo quando os grandes não puderem vir ouvir. Quer dizer, quando nós ainda estamos cegos por conta do poder, da vaidade, quando nós... a gente fez isso na época do Cristo, talvez, né? Muitos de nós, quer dizer, fizemos todos, né? Talvez alguns no judaísmo, outros na esfera, né, da civilização romana, outros na Grécia, mas nós nos tornamos grandes, e o grande aqui é o grande social, na hierarquia, mas talvez principalmente o grande no ego, o ego inflamado, o ego inchado, que nos impede, que dá uma catarata espiritual, né? O ego dá uma catarata espiritual e você não vê nada que realmente tem valor. Você só vê as coisas mais óbvias e mais tolas e acha que está, né, vendo tudo e sabendo de tudo e controlando tudo. Então, os grandes não podem ver nem ouvir. Eles não podem ver nem ouvir o Cristo.
não só o perispírito, não só o corpo espiritual do Cristo, mas a mensagem do Cristo, que é a mensagem de Deus. Os que estão ainda afogados na sua ilusória grandeza não podem ver nem ouvir a mensagem de Deus. E aí a missão, desses dois companheiros, Eurípides e Caibar, Marcos e Josafá, é justamente viver no meio de cegos. Nós, cegos e surdos para a mensagem espiritual. Como Cristo vai lembrar, citando Isaías: olharei com os vossos olhos e não vereis. Ouvirei com os vossos ouvidos e não escutareis. Por quê? Porque são grandes, Bem, essa foi a nossa reflexão. Acabei me alongando um pouco mais. Ficamos no capítulo 47, tá certo? Então a gente vai ficar com o capítulo 48, Ganhamos aí mais um Pode Sim junto sobre o livro A Grande Espera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa reflexão possa nos ajudar em nossa caminhada, na cura da nossa cegueira espiritual, digamos assim, seja em que grau for, cada um faça uma consulta com seu anjo guardião, talvez tenha um índice do lado de lá, o grau de miopia espiritual, de astigmatismo espiritual. Seja como for, um grande abraço, foi muito bom compartilhar esse momento com vocês, realmente é um momento de felicidade da minha semana, um momento que a gente está aqui falando de assuntos tão belos, tão nobres, e que podem realmente mudar a nossa história espiritual. Vamos ao nosso evangelho, depois a nossa prece, para abrir o espaço para os amigos espirituais. Bem, caiu aqui no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, tá certo? Eu vou ler um trecho da mensagem intitulada Reconhece-se o cristão pelas obras, do Espírito Simeão. Vou ler só um trecho. Se alguém um dia pesquisar, me manda a pesquisa, mas eu realmente suspeito que esse Simeão é o Simeão citado por Emmanuel no livro Há 2000 anos, um verdadeiro cristão. Vamos lá. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Não basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor. Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas quão pouco os colhe. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Pai de amor e bondade, te suplicamos o amparo e a vida para os nossos corações. Te pedimos a proteção para a comunicação com os bons espíritos. Que tudo seja, Senhor, feito em teu santo e sublime nome. Que assim seja. Paz.
caros amigos de Ideal Espírita, refleti carinhosamente sobre a doçura do coração do adolescente de Nazaré. Se um dia permitires que o amor desse jovem invada os vossos corações, vos transformareis em luz serena e poderosa a iluminar a vossa caminhada e daqueles que convosco buscam a comunhão com o Pai. Não vos atormenteis pelas discussões do mundo sobre as verdades vaidosas que tanto confundem aqueles que buscam Jesus. Entendei, vosso compromisso é com Deus. O vosso guia é o Mestre de Nazaré e Allan Kardec, o amigo que vos ajuda a entender a mensagem profunda do Evangelho do nosso Senhor. Caminhai sempre confiantes, quando a vossa consciência vos autorizar, dizendo: agis em nome do amor. Produzi bons frutos, amparai os que caem, não apenas os que tombam famintos, mas na sociedade atual, principalmente os que tombam famintos de fraternidade. Olhai nos olhos de vossos amigos e indagai: não poderia eu auxiliá-los com uma prece, com a vibração de paz, com um sorriso sincero e fraterno? Não poderia eu produzir no coração do amigo, ou mesmo do inimigo, um bom fruto que alegrará aquele que é responsável pela árvore da vida no mundo? A obra do Cristo é a obra da doação de si mesmo. É a obra do esquecimento da vaidade. É a obra do abandono do orgulho. Mas, acima de tudo, é a obra serena que conduz a cada um de nós, em cada passo da caminhada, ao verdadeiro reino dos céus, que significa o amor brotando de nossos corações para todo o sempre. Que todos tenham uma semana de paz e imaginem que se o jovem Marcos encontrou Cristo na prisão úmida e solitária da Fortaleza Antônia, vós, se quiseres, também podereis encontrar o Cristo nos momentos mais difíceis de vossas provações. E não duvideis, Ele vos estenderá a mão e também vos dirá: o nosso Pai está mais presente no momento da provação. Paz e coragem de vosso amigo e irmão Caibar Schutel.